Bom, pessoal, estávamos falando então sobre a obediência a Deus, né? E como eu tinha falado, quando a gente estuda a história dos judeus no Antigo Testamento, nos dá a impressão de que os judeus foram expulsos da terra porque eles foram desobedientes à lei do Senhor. E isso, em um certo sentido, é até verdade. Mas, no livro de Jeremias, nós vamos entender a razão, de fato, pela qual os judeus eles desobedeceram à lei. E aí eu pedi para quem encontrasse pudesse ler Jeremias, capítulo 44, versículo 23, por favor. Pois queimaste incenso e pecaste contra o Senhor, não obedeceste à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andaste. Por isso vos sobreveio este mal, como hoje se vê. A gente encontra aqui a razão pela qual os judeus eles foram expulsos da terra prometida, né? Como diz o versículo de Jeremias, queimaram incenso, pecaram contra quem? Contra o Senhor. Contra o Senhor. Não obedeceram à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andaram. Por isso os sobreveio este mal, como se vê hoje. Então, a gente observa aí que os judeus, eles pecaram contra o Senhor, eles desobedeceram o Senhor, e eles também foram insubmissos à lei de Deus, né? Essa desobediência, essa insubmissão levou eles a desobedecerem o Senhor. Uma coisa interessante que a gente precisa notar, irmãos, é que não tem como ser verdadeiramente submisso a qualquer lei sem que, primeiramente, se submeta àquele que a instituiu. Se uma pessoa não se submete a Deus, é impossível se submeter à sua lei. E vice-versa. É impossível que a pessoa ela se submeta à lei de Deus sem ser submissa a Deus. O fato é que quando a pessoa ela focaliza na lei e não naquele que a instituiu, haverá sempre a tendência de querer definir especificamente o que se precisa fazer para evitar as consequências por quebrar essa lei ou por desobedecer essa lei. Isso vai criar uma hipocrisia na pessoa. Como a gente entende, se a pessoa se submeter àquele que instituiu a lei, ele vai obedecer a lei da maneira correta. Os judeus, depois que voltaram do exílio para a sua terra, eles começaram a focalizar extremamente na lei do Senhor. Eles tiveram um foco diferente, vamos dizer assim, impulsivo pela lei de Deus, pelo fato de que eles haviam entendido que o motivo deles terem sido expulsos da sua terra era o fato deles terem sido desobedientes aos ensinamentos do Senhor. Então, o que acontece? Quando os judeus eles retornam do exílio para a sua terra natal, entendendo que a razão pela qual eles tinham sido expulsos da sua terra tinha sido a insubmissão, então eles começam a focar na lei de Deus e, consequentemente, eles negligenciam a adoração a Deus. Eles focaram a lei em vez de adorar a Deus. Para ter certeza, eles fizeram isso, né, esse foco na lei, esse cuidado em obedecerem à lei, para ter certeza de que nunca mais eles iriam passar pelas dificuldades que eles haviam passado no exílio. Então, eles decidiram examinar a lei com mais exatidão, com mais cuidado, decidiram obedecer mais e examinar ela para entender de fato, ou pelo menos para ver de fato o que a lei permitia e o que a lei proibia. Durante quase 600 anos, entre a volta da Terra Prometida e a vida de Jesus, os judeus aumentaram cada vez mais a lei. Só que se esqueceram do principal, né, que era Deus, que deve ser sempre o foco da nossa adoração, vida e obediência.
Os judeus, então, eles focalizaram na lei, ao invés de submeterem suas vidas a Deus. Essa religiosidade fez com que os judeus vivessem, viveram na vida de Jesus, né, uma vida vazia de Deus, cheia de leis, cheias de regras, cheias de Jesus, tornando essas pessoas meramente religiosas. Por isso, Jesus fazia questão de confrontar e de questionar as motivações da obediência dos judeus e das leis. Um exemplo disso se encontra lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 5, outro texto que eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias para que a gente possa examinar, por favor. Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 5 a 13. Quem encontrou, por gentileza, pode ler, por favor. Ninguém encontrou? Vou ler, então. Marcos 7, a partir do versículo 5. Interpelaram-no os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra a teu pai e tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então, dispensar de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmo transmitis e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então, irmãos, a gente observa aqui o questionamento de Jesus e o confronto de Jesus em relação àquelas pessoas religiosas para com a maneira como eles estavam interpretando a lei do Senhor. Logo no versículo 5, os escribas e os fariseus chegaram até Jesus para questionar por que os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. Pergunto para vocês, isso era mandamento da lei de Deus? Sim ou não? Não. Não. O próprio versículo diz, isso era a tradição dos anciões, ou seja, um costume criado pelos homens religiosos daquela época. Olha qual era o questionamento deles, né? Eles não estavam questionando se os discípulos de Jesus obedeciam ou desobedeciam algum mandamento da lei de Deus. O questionamento deles era que os discípulos violavam a tradição. Irmãos, isso é muito parecido com o que a Igreja Católica ela fez no período da Idade Média. Ali, a partir do século III em diante, século IV, né, quando a Igreja Católica chegou a crescer mesmo, e no período da Reforma, ali, século XV e XVI, eles haviam instituído tantas regras, tantos conceitos, tantas tradições, a ponto de sufocarem as pessoas com esses costumes estabelecidos pela Igreja e muitas vezes colocarem esses costumes e essas tradições acima da própria palavra de Deus. Esse foi um questionamento de Jesus para com aqueles fariseus e escribas, né?
Os judeus, eles consideravam as pessoas gentias, ou seja, que nasciam em outras regiões que não eram de descendência judaica ou de origem judaica, eles consideravam essas pessoas como impuras perante Deus. De que maneira? Os judeus acreditavam que se eles tocassem em algo que uma pessoa que não era judeu havia tocado, o judeu se tornava impuro por isso. E eles criaram muitas barreiras entre os judeus, especificamente, e os povos que não eram judeus, por causa dessas tradições, a ponto deles não entrarem na casa de pessoas que não eram judias, a ponto deles não comerem na casa de pessoas que não eram judias e até mesmo evitarem qualquer tipo de contato e relacionamento com essas pessoas. É preciso lembrar que tudo isso foram conceitos e tradições criadas pelas pessoas religiosas e não por Deus, né? Essa maneira como os judeus eles fizeram acabou fazendo com que as pessoas se tornassem extremamente incapazes de viver dentro do costume e das tradições que eles queriam. Já era difícil, impossível, viver plenamente em obediência aos mandamentos e se salvar por eles, aos mandamentos que Deus havia estabelecido. Eles acrescentaram ainda mais tradições e o pior, né? Muitas dessas tradições, como Jesus vai dizer aqui, elas acabavam invalidando alguns dos mandamentos do Senhor. Então, olha que interessante isso. É muito provável que no início a intenção dos judeus fosse boa. Talvez quando eles decidiram analisar melhor os mandamentos e assim entender o que era permitido e o que não era, eles tiveram realmente uma intenção de se tornarem mais puros perante o Senhor, de se tornarem mais santos e mais dignos de levarem o nome de Deus. Porém, não foi assim que aconteceu, porque eles foram além daquilo que Deus ordenou para as suas purificações. Infelizmente, isso acontece ainda hoje, em muitos grupos religiosos. Muitas pessoas acabam estabelecendo coisas, regras, proibindo coisas que Deus não proíbe, que Deus não estabeleceu. Ou seja, ultrapassando aquilo que Deus determinou para nós, né, de forma geral. Então, em vez de focalizar uma vida de adoração, os judeus enfatizaram o ritual. E assim é também os grupos que procedem dessa maneira. Em vez de purificarem o seu interior, a sua alma, o seu coração, a sua mente, as pessoas se tornaram apenas religiosas, praticando apenas rituais de lavagem, acreditando que estavam sendo purificadas dessa forma. Ao invés de quererem obedecer à palavra de Deus, eles estavam atentos cuidadosamente às tradições. Ao invés de querer agradar a Deus, eles começaram a seguir regras. E aí Jesus vai dizer lá no versículo 6, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, esse povo honra-me com os lábios, ou seja, falam que servem ao Senhor, que adoram o Senhor, que Deus é tudo na sua vida, que a prioridade da sua adoração é Deus, que a sua vida está centrada em Deus, mas como diz o próprio versículo, o seu coração está longe de mim. E o versículo 7 continua, em vão me adoram. Ou seja, uma adoração vazia, uma adoração sem fundamento, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, que não foram estabelecidas por Deus. E com isso, versículo 8, negligenciando o mandamento de Deus. Guardam a tradição dos homens. Então, olha só, irmãos, um hipócrita religioso,
Ele é uma pessoa que apenas faz o quê? Quem respondeu essa, número 24 aí? Negligencia ou finge, né? Finge. Fala, né? Como diz a palavra, olha. Ele honra com os lábios, né? Então, o hipócrita religioso, ele apenas fala que agrada a Deus, né? Mas, na verdade, ele vive para si mesmo no coração. Da boca para fora, ele é um adorador, ele é um servo. O seu coração está completamente longe disso. Ele vive para ele mesmo. O 25 diz que um hipócrita religioso é uma pessoa que tem forma de Adoração. Tem forma de adoração, mas a vida está vazia de qualquer intimidade com Deus. Não tem intimidade com Deus, não tem relacionamento com Deus. E o 26, o hipócrita religioso, ele vive para agradar os Homens. e não a Deus. Nada. Continuando no texto, versículo 9, Jesus disse ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, né? Para guardar a vossa própria tradição. Jeitosamente rejeitais os preceitos de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Então, pessoas religiosas, elas seguem tradições e regras ao invés dos preceitos da palavra de Deus, em vez dos princípios da palavra do Senhor, preferem se prender a tradições e a regras. Isso, a gente tem muitos exemplos aqui, né, nos grupos religiosos à nossa volta, né? E acredito que não é diferente também aí, né? As pessoas dão muito crédito para aquilo que os seus líderes religiosos falam, desacreditando até mesmo da própria palavra de Deus. Eu já me deparei com situações de pessoas que acreditam verdadeiramente naquilo que os seus líderes falam, e mesmo que você mostre na palavra de Deus o contrário, a pessoa ela prefere acreditar no que diz o líder dela ao invés do que diz a palavra do Senhor. Então, já vem de tempos assim, né? Pessoas religiosas seguem tradições ao invés dos preceitos de Deus. A palavra de Deus, ela tem mandamentos específicos que proíbem certas coisas que contrariam a vontade do Senhor e prejudica não somente o relacionamento das pessoas com Deus, como a própria vida das pessoas. Como, por exemplo, o roubo, a imoralidade, a desonestidade, a bebedice e muitas outras coisas que são extremamente proibidas por Deus. E, claro que Deus ele nos deu limites para nos orientar em várias áreas da nossa vida. Só que nós devemos ter sempre em mente o que deve governar os nossos comportamentos, as nossas ações, as nossas atitudes, a nossa vida, deve ser os princípios bíblicos do Senhor, e não as regras. Por que isso? Porque as regras, elas apenas definem o que pode e o que não pode ser praticado. Por outro lado, os princípios, eles são mais gerais, e eles visam a intenção por trás do mandamento. Na apostila de vocês aí, tem um exemplo de um motorista. A maioria dos motoristas, eles dirigem sem o uso do cinto de segurança. Mesmo sabendo que é lei, que é uma infração grave de trânsito, a maioria dos motoristas não usam o cinto de segurança. Porém, quando eles percebem que tem uma blitz policial no percurso por onde ele vai passar, logo pega o cinto e passa por cima do ombro, né? Alguns não chegam nem a fivelar o cinto, simplesmente colocam por cima. Não entendi? Permita-me, esse exemplo está anteriormente, no que nós prosseguimos aqui, o exemplo é outro.
Não, concordo, mas eu estou mencionando esse porque é o assunto que eu estou tratando agora. Tá ok. Só para... Perfeito. Ok? Então, alguns não chegam nem a mencionar, ou melhor, a fivelar o cinto, né? Eles simplesmente colocam lá para quê? Para desviar, para desviar-se da multa de trânsito, né? De ser flagrado ali numa irregularidade. Então, só para a gente entender o que é regra e o que é princípio, né? Qual é a regra? A regra ali é que o cinto deve ser usado. Entrou no veículo, antes mesmo de dar partida no veículo, o cinto de segurança deve ser afivelado e ajustado ao corpo. O princípio que o ser humano tem, o princípio da regra, é orientar as pessoas para que as pessoas vivam dentro desse cuidado para preservar a sua própria integridade e a integridade também de terceiros. Então, esse é o princípio da regra, né? Não é para fazer com que você se desvie das multas ou das blitz. Então, só para a gente entender um pouquinho o que é regra e o que é princípio, né? O princípio, ele visa, de fato, a finalidade pela qual aquela regra foi estabelecida. A lei do cinto de segurança não foi estabelecida somente para que o motorista se desvie da multa, se desvie de ser punido por não usar o cinto, né? Muito pelo contrário, a lei do cinto de segurança, o princípio dela é visar a integridade física dos ocupantes do veículo e até de terceiros que está ali fora dele, mas que pode ser afetado em uma eventual colisão. Ok? Então, as regras definem o que pode e o que não pode se fazer, os princípios visam a intenção por trás disso. Isso é a mesma coisa em relação ao mandamento de Deus. Por exemplo, aqueles que vivem apenas pelas regras, eles só se preocupam em não quebrar essas normas. Quando, na verdade, a preocupação deveria ser em não violar os princípios por trás dessas leis. E pior ainda, alguns só querem parecer que possuem uma vida reta. É aquela coisa, né? Você precisa se aparentar diante das pessoas. A gente vivenciou muito isso, né? E eu vi isso na prática e até hoje a gente vê, né? Alguns grupos religiosos, quando as pessoas se declaram crentes dentro desses grupos, levantam a mão ali e decidem entregar a vida para Jesus, logo uma das pessoas ou líderes daquele grupo chega para as pessoas e diz, olha, agora você não pode mais usar essa bermuda, agora você não pode mais usar calça, tem que usar saia se for mulher ou vestido, o homem não pode mais usar bermuda, tem que ser só calça, não pode usar camisa regata, somente camisa de manga, terno, paletó, gravata na igreja. Estabelece um monte de regras para que a pessoa se adeque e exteriormente pareça uma pessoa que vive em santidade. E na maioria das vezes, o interior da pessoa nada mudou. Continua a mesma pessoa que foi antes. Como Jesus diz, honra com os lábios, mas o coração está completamente longe. Então, a pessoa só quer aparecer que tem uma vida reta, quando na verdade não tem. Os fariseus, eles faziam muito isso com a lei de Deus. Eles apenas queriam cumprir as suas obrigações para com a lei. Eles não queriam se submeter a Deus. Jesus deu exemplos específicos nesse trecho ainda, quando no versículo 10 Jesus diz, olha, Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldizer a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Irmãos, o princípio aqui é de 28, o princípio é de honrar a seu pai e sua mãe, né, os seus pais, cuidando, respeitando, protegendo, ou seja, responsabilidades que os filhos têm para com seus pais. Normalmente, gostamos de usar esses versículos para ensinar os nossos filhos, né? Olha, honra teu pai e tua mãe, obedece, respeita. Mas esse versículo, esse mandamento, ele foi criado para adultos, e não exclusivamente para crianças, né? Principalmente para adultos, que normalmente costumavam abandonar os seus pais na velhice e não queriam ter a obrigação e a responsabilidade
de cuidar dos pais quando esses atingiam a velhice e necessitavam de cuidados ali. Então, olha que interessante isso, né? E o que era que os fariseus faziam para tirar essa responsabilidade dos filhos sobre seus pais? Observe que Deus colocou uma responsabilidade nos filhos. Cuidem dos seus pais, né? Respeite-o, ame-o, protejam, cuide deles. Assim como os nossos pais, eles cuidam da gente na nossa, desde o nosso nascimento até a nossa, até a nossa autonomia, vamos dizer assim, né? Até a nossa liberdade, quando a gente casa e sai da casa dos nossos pais, ou quando a gente não necessita mais desses cuidados dos nossos pais. Da mesma maneira, Deus agora diz que os filhos devem cuidar dos seus pais também. Porque a coisa vai se inverter, né? Nós nascemos recém-nascidos, precisamos de cuidados especiais, cuidado que os nossos pais têm conosco, mas quando nós ficamos adultos, são os nossos pais que estão velhinhos precisando desses cuidados que nós devemos ter para com eles. E os fariseus, para esquivar as pessoas dessa responsabilidade que Deus colocou sobre os filhos para com os seus pais, o que eles diziam no versículo 11? Se o homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é, oferta para o Senhor. Então, entendam, em vez de ajudar os pais e ainda parecer religioso, os fariseus simplesmente declaravam que os bens que aquelas pessoas davam como oferta para o Senhor os isentavam daquela responsabilidade, né? Essa era o mandamento que os fariseus haviam instituído ali. Olha, a lei diz que vocês têm que cuidar dos pais de vocês. Mas, se vocês trouxerem ofertas ao Senhor, Deus vai isentar vocês dessas responsabilidades, né? Então, dessa maneira, os judeus, os fariseus ali, eles tinham essa oferta como uma brecha para livrar as pessoas dessa responsabilidade. Ou seja, era apenas uma declaração que os fariseus faziam, permitindo que as pessoas continuassem a usar os seus bens livremente pelo resto da sua vida, sem se obrigar com os seus pais, né? Deixando ali aquela pessoa isenta de responsabilidade com outros. Então, olha como os fariseus eles fizeram para desviar-se da lei. Por isso que Jesus diz, vocês, por conta da tradição de vocês, anulam os mandamentos de Deus. A gente encontra muito isso hoje, irmãos, nos grupos religiosos da nossa época, na religiosidade que existe na nossa época. Grupos que proíbem os casamentos, como o casamento sendo uma união, né, estabelecida por Deus desde o princípio do mundo, mas tem pessoas que vêm lá e dizem, não, a gente proíbe o casamento porque a pessoa tem mais tempo para se dedicar para Deus, a pessoa não vai se preocupar com outras coisas a não ser com Deus. Mas não foi isso que Deus ensinou. Não foi isso que Deus deixou estabelecido desde o princípio do mundo. Então, de alguma forma, né, assim como era no passado, como era na época de Jesus, existem ainda hoje pessoas e grupos que criam maneiras de se desviar dos ensinamentos que Deus deixou estabelecido. Continuando no texto, versículo 12, Jesus continua dizendo, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou de sua mãe. Invalidando o quê? Palavra. Palavra de Deus por conta da vossa própria tradição. Que vós mesmo transmitis e muitas outras coisas semelhantes vocês fazem, né? Observem que as tradições dos judeus eram mais importantes do que a palavra de Deus. Essa era a ideia, né? Eles tinham as tradições mais importantes do que a palavra do Senhor. Irmãos, uma pessoa que está querendo andar com Deus, ele não vai tentar definir uma ética cristã e nem viver dentro desses limites, porque isso sempre vai produzir hipocrisia e legalismo. Por isso, é importante que nós estejamos sempre nos alimentando da palavra de Deus para descobrir qual é a vontade dele para nossas vidas
que nos coloquemos dependentes do Espírito Santo para que ele possa nos fortalecer e nos dar sabedoria que nós precisamos para aplicar em nossas vidas o que Deus quer de nós. Avançando, né, continuando, a obediência pelo Espírito. Nós já vimos que obediência é a submissão da nossa vontade a Deus, ou seja, submetemos a Deus a nossa própria vontade. Mas o poder para obedecermos vem do Espírito Santo. Quando entramos em um relacionamento com o nosso Senhor, dentro do nosso mais íntimo ser, desejamos obedecê-lo. A força da nossa carne vai querer se opor a essa obediência. Aí vem o Espírito Santo para nos fortalecer, para fortalecer o nosso homem interior, para que possamos realizar a vontade de Deus conforme Ele nos revela na sua própria palavra, nas Sagradas Escrituras. Até mesmo o apóstolo Paulo, ele descreveu a luta dele para ser obediente a Deus lá no capítulo 7 do livro de Romanos. Ele se condenou pela sua falta de habilidade de cumprir a lei como ele gostaria de fazer. E ele lamentou por isso. Lá em Romanos capítulo 7, versículo 15, ele diz: eu nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha que interessante. O problema aqui era que, apesar de querer obedecer a Deus, Paulo estava focalizando a sua mente na lei e confiando na sua própria capacidade de obedecer. Em desespero, Paulo ele declara: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Em outras palavras, Paulo diz: eu sou um homem miserável por causa dos meus pecados. Eu detesto isso. Eu não quero ser um pecador, eu quero ser perfeito diante de Deus. Como eu posso me livrar das influências da minha humanidade e viver uma vida de obediência a Deus como eu quero fazer e como Deus quer que eu viva? E a resposta dessa pergunta está no capítulo 8 do livro de Romanos, no capítulo 8, versículos 2 e 3, né? Melhor dizendo. Alguém pode ler, por favor? Romanos 8, versículos 2 e 3. Porque a lei do Espírito de vida... Leio. Pode continuar, irmão. Com vontade. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Lê até o 4. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Amém. Amém. Pode ler o 4? Ah, já leu, né? Ok. Então, irmãos, olha só. Olha o que Paulo diz. No versículo 3. O que fora, o quê? Possível. Impossível a lei. Em outras palavras, Paulo está dizendo: a lei não pode nos salvar. A lei não pode nos santificar. Nos primeiros 5 capítulos do livro de Romanos, Paulo mostra a impossibilidade de salvação pela lei. Do capítulo 6 em diante, ele trata sobre a nossa santificação. A lei, ela não é somente incapaz de nos levar para um relacionamento com Deus, como ela também não pode nos ajudar a viver uma vida santa e obediente ao Senhor. A lei, ela só mostra a presença do pecado na nossa vida. Mas a lei não pode tirar o pecado de nós.
A lei é como uma balança, que mostra o peso, mas não ajuda a emagrecer. Isso, né? A lei é com placa que diz assim: curva acentuada, reduz a velocidade. Velocidade permitida 60 por hora. Aquela placa, ela está fazendo com que o motorista diminua a velocidade, ou ela está somente apontando que ele está acima do limite de velocidade? Ela somente mostra o erro, né? Olha, a velocidade aqui é 60, você está a 100, diminua. É o motorista que vai decidir se ele diminui ou se ele assume o risco de continuar acima do limite permitido naquela rodovia. Não é diferente a lei. A lei ela só mostra os nossos defeitos. Por isso a Bíblia diz que a lei nos serviu como guia para nos conduzir a Cristo. Porque a lei só mostra os nossos pecados. Ela não nos tira o pecado, ela não tira o pecado de nós. Ela mostra que somos falhos e pecadores. E cada vez mais que alguém tente se justificar diante de Deus pela lei, mais errado ele vai se encontrar. Assim era a vida de Martinho Lutero, eu já falei sobre isso aqui, né? Então, continua no versículo 3, ele diz: no que estava enferma pela carne, olha só, o problema não está na lei, mas sim na nossa carne, na nossa humanidade, nas nossas falhas. Continuando ainda no versículo 3. Isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Irmãos, Deus nunca deu a lei para nos santificar, porque ele sabia da nossa incapacidade de obedecê-la. Por isso, chegou o tempo em que o próprio Deus tomou a iniciativa revelando-nos os seus recursos para vivermos uma vida de santidade como ele quer. 34. Tá dando uma travada. Tá travando, hein? Travando muito. Mas tá dando para entender esse? Só vai estar... Dá. Quase nada. Quase E aí, nada. Ricardo, o que é que você diz? Não, aqui para mim tá indo legal. Vai tentando levar aí. Desliga a sua câmera aí, irmão. Tá bem, tá bem. Tudo bem aqui. Desliga. Alô, Leandro? Ele agora travou de vez. A minha? Não desliga a sua, não. Vamos continuar aqui. Continua, Tá quer já que terminando. qualquer coisa a gente dá um jeito no vídeo aí. Dá para a gente chegar no final bem aqui. O que está acontecendo? Mas bem, vamos continuar então aqui. Deixa eu voltar aqui para recapitular. 34. 34. Primeiramente. Pronto. Deus nunca deu a lei para nos santificar, né? Porque ele sabia da nossa incapacidade de obedecê-la. Então, ele tomou a iniciativa revelando o seu plano, providenciando os recursos para vivermos uma vida de santidade. Agora, sim, 34. Primeiramente, Deus enviou o Filho Jesus como um sacrifício pelo nosso Pecado. pecado. Muito bem. Continuando no versículo 3, e com efeito, o que fez Jesus? Condenou. Deus, né? Deus condenou na carne o pecado. Não é condenou Deus, né? Porque as pessoas não entendem errado aí. Condenou Deus o pecado na carne. Então, entenda, né? Para facilitar. Deus condenou o pecado. 35. Através do sacrifício de Jesus, Deus
prenunciou, né? Ou seja, ele pré-anunciou, anunciou antecipadamente a sua sentença. E ele fez o quê? Condenou. Condenou. Pecado nas nossas vidas, né? Na nossa carne, exatamente. Não significa, correto. Essa liberdade, ela não significa que algo que fazemos para agradar nós mesmos, ou o fato de que somos livres do peso do pecado para fazer o que quiser. Essa liberdade verdadeira, ela vai resultar em adoração. O versículo 4 diz, olha, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, olha o que o texto ele vai declarar aqui. Quando nós andamos com Deus em liberdade, naturalmente cumpriremos os preceitos da lei, ou seja, os princípios da lei, né? Entenderemos a razão pela qual a lei foi estabelecida. Como eu disse, os preceitos são os princípios que a lei exige. Em vez de seguirmos uma lista de regras, as nossas vidas serão conduzidas pelos princípios bíblicos que invadem as nossas mentes e os nossos corações. E isso acontece porque agora nós somos guiados pelo Espírito Santo. Aí. Não pela carne, né, que são os desejos pecaminosos humanos ali. Antes de entrarmos em um relacionamento com Deus, nós agíamos pela carne, agíamos pelas nossas cobiças, pelos desejos naturais. Nós não estamos querendo aqui passar a ideia de que o andar pelo Espírito nos leva somente a evitar certas coisas na vida. Uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, ela vai falar e fazer coisas que Deus quer. Por exemplo, o Espírito levou Filipe a compartilhar a sua fé com o eunuco, lá em Atos capítulo 8. De fato, o livro de Atos está cheio de exemplos de homens que foram levados a falar ou a fazer certas coisas em nome de Jesus. Houve tempos em que o Espírito também não permitiu que Paulo falasse. É importante que você aprenda a ser sensível ao Espírito Santo. Ele agirá em sua consciência. Ele também vai te alertar quando você estiver envolvido com alguma coisa que não agrade o Senhor. Ele também vai levar você a fazer e a falar coisas sobre a pessoa de Jesus. E o Espírito Santo também te dará as oportunidades para ajudar os outros ou para falar a respeito de Jesus. Amém? Com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Peço perdão a vocês pelos travamentos aí, pela instabilidade da internet. Que Deus os abençoe grandemente. Vai ter o nosso tempo aí de conversa, de divisão de grupos. Então, que Deus os abençoe. Finalizamos aqui essa aula e até a nossa próxima aula, se Deus permitir.